Colegas, amigas, amigos, bem-vindos ao Café Expresso com Minervini. É um dos projetos da nossa websérie que faz parte da Minervini Export Academy. Como sempre, a gente traz especialistas em vários temas e um dos temas atuais que deixa preocupado muita gente é o assunto da tributação. Então, para falar sobre esse assunto, nós trouxemos um especialista nesse tema, que é o professor Marco Antônio Silva. Olá, Marco, tudo bem? Olá, professor Nicola, tudo bem? Prazer em falar com você aqui, muito bom vê-lo. É um prazer, é uma honra ter você conosco. Bom, eu vou ler algumas poucas linhas do currículo. Marco Antônio Silva é CEO do grupo Comex Online, é professor, é administrador de empresas, é especialista em gestão de negócios internacionais, CEO do grupo Comex Online Logística e assessoria em comércio exterior. Desde 1987, desenvolve negócios de importação e exportação e colabora no planejamento estratégico para desenvolvimento de negócios globais. Assessora empresas dos mais variados setores da economia, orientando as decisões sobre internacionalização. É professor, palestrante e autor de várias obras no universo do comércio exterior. Bom, caro Marco, antes de tudo, grato por ter aceitado o nosso convite, grato aos nossos ouvintes que nos acompanham semana tras semana. Então, o nosso tema é rotina e procedimentos para manter a competitividade na exportação. Antes de nós entrar assim no vivo do problema, eu gostaria de fazer assim uma larga introdução, mas ainda com um profissional da tua experiência. Professor Marco, do teu observatório, como professor, como consultor, qual é a tua análise que você faz no momento atual da exportação brasileira? Nos conte. Olá, professor. Olá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui contigo. Receba aqui do Brasil meu abraço, um cafezinho grato, também. grato. Aos nossos ouvintes aí, enfim, aos seus seguidores, sempre uma honra estar contigo. Obrigado aí pelo convite. Bom, quando falamos, né, de um panorama das exportações brasileiras, a gente meio que repete algo que se lê e se fala ao longo dos últimos anos. É um cenário que não se muda, do meu ponto de vista, lamentavelmente. Mas o fato é que esse panorama nos mostra que somos, né, um país dependente das commodities do ponto de vista da exportação. Elas representam muito do que o Brasil exporta. Então, eu tenho que concordar com os especialistas, isso ao longo dos anos tem sido assim, das últimas décadas. Mais de 50% das nossas vendas externas são commodities, principalmente soja, os grãos, né, o agronegócio. Nós temos aí o minério, a carne também, o que demonstra uma perda de participação dos manufaturados. Então, nas últimas décadas, o que se percebe é que produtos manufaturados acabam que perdendo a participação no mercado internacional, e o Brasil recorrentemente depende das commodities, e assim tem sido. Entendo que é uma expectativa de melhoria que talvez não se realize num curto espaço de tempo. É claro que isso nos aponta algumas questões de reflexão. Um dos pontos que eu trago é a diversificação de mercados. Então, entendo que é necessário que se faça a lição de casa, e aí eu trago todo mundo para a mesma cesta, né? Eu trago o governo, eu trago as empresas, os empresários, os profissionais de comércio exterior. Então, direcionar o olhar para a diversificação de mercado e agregação de valor, né? Olhar um pouquinho para o valor agregado, e essa diversificação seria, de fato, algo muito bom de se ver num Brasil que tem um potencial gigantesco, tem uma qualificação de profissionais muito boa, tem uma tecnologia bem bacana. Então, eu entendo que seria direcionar o olhar para uma diversificação de mercado. As exportações, com relação às importações, demonstram na balança comercial brasileira recorrentes superávites. Então, o Brasil, sim, ele é superavitário do ponto de vista de balança comercial, atrai ali os recursos por parte das exportações, mas muito se dá isso em função do elevado preço de commodities. Sabemos que esse mercado é bem volátil, mas o preço elevado das commodities, em alguns momentos,
eles favorecem justamente esse superávit, o que não representa, né, efetivamente uma mudança de direção e diversificação de mercado. Então, a gente concentra a balança superavitária no commodity e o elevado preço dessas commodities. Num momento mais recente, numa análise mais recente, né, pensando num processo de mudança que temos vivido hoje, temos fatores recentes aqui no Brasil, como a reforma tributária, que está aí por vir, né? É um processo que já se iniciou, e temos também questões recentes relacionadas à volatilidade internacional, as questões geopolíticas, as guerras, o tarifaço. E esse cenário mais recente, ele gera muita incerteza, cria, em alguns momentos, em alguns aspectos, um ambiente jurídico incerto de se trabalhar. E aí eu entendo que para que nós pudéssemos nos desenvolver do ponto de vista da exportação e que pudéssemos melhorar a participação brasileira, que hoje é de 1,1%, ou seja, é muito pequena, somos a nada, exatamente nada. A 25ª economia de exportação, 25º na colocação dos países exportadores. Então, eu entendo que deveria se trabalhar basicamente 4 pilares. A diversificação de mercados, eu acho que isso é uma urgente necessidade de diversificar mercado. E o professor fala muito aí no seu livro, nas suas orientações em relação à cultura exportadora, que é algo que eu assine carimbo de novo embaixo, porque entendo que a cultura exportadora no Brasil, né, eu não sei se o termo vai ser pesado ou não, mas é muito pobre. Isso faz com que não se busque diversificar mercados, muitas vezes. Valor agregado é o outro pilar que eu entendo que a gente pode trazer para essa reflexão inicial de diversificar mercado e talvez ali buscar valor agregado naquilo que se vende, né, oferecendo outras coisas. A competitividade logística, nós temos gargalos logísticos aqui no Brasil que sempre, né? O professor viveu no Brasil, imagino que na época em que viveu, se não me falha a memória, ali por 15 anos aqui, deve ter enfrentado gargalos logísticos e essa realidade se mantém, a gente continua tendo os mesmos gargalos e as mesmas deficiências, então eu entendo que tem que se buscar uma competitividade logística do ponto de vista de investimento em infraestrutura, o que favoreceria bastante as exportações. E um outro pilar ali que eu trago é algo bem debatido ultimamente, que está bastante em moda, que é a sustentabilidade e a rastreabilidade. Então, muitos países aí fora que buscam produtos pautam as suas decisões de compra em questões de sustentabilidade e rastreabilidade. O agronegócio brasileiro ele é bem desenvolvido nesse sentido, entendo que a gente tem um trabalho bem feito nesse sentido, mas muito há por se construir ainda. Então, esse é o cenário que se apresenta, né? Somos dependentes de commodities, continuamos sendo, não diversificamos nossos mercados, uma pena. Espero que com essas questões de tarifaço e questões aí de geopolítica que estão acontecendo, consigamos mudar o direcionamento do olhar e sermos competitivos em outros mercados, além daqueles que estão muito próximos da gente em volume de negócio, como é a China, né? A China é nosso maior parceiro comercial, então entendo que é hora de mudar a direção do olhar. Então, esse é o panorama que se apresenta. Caro Marco, te agradeço muito. Mais que uma radiografia, a tua foi um ataque da situação da exportação brasileira. Eu também assino embaixo, concordo plenamente. Sustentabilidade, por exemplo, para você exportar para a Europa, esse é o primeiro assunto para debate, sustentabilidade. Na Europa isso é importantíssimo. Diversificação de mercado, porque nós dependemos de poucos mercados. Commodities. Você me ensina, commodities a gente não exporta, são os demais que compram de nós. Pior, commodities não somos nós que fazemos o preço, nas bolsas de Chicago e companhia. Então fica aquela coisa estranha que nós exportamos 50% onde nós não dominamos o fato de fazer o preço. Mas importamos SUV, robótica e outras coisas que são eles que fazem os preços. Quer dizer, já perdemos de 2-0. Pois é, já perdemos de 2-0. Exato. Você fez uma ótima radiografia. Eu só acrescentaria uma última. Deixar entrar muito mais empresas no comércio internacional. Porque, como você sabe, nós temos não sei quantos milhões de empresas no Brasil. Se você tirar as primeiras 100 empresas, o resto pega praticamente migalhas. E um tema que eu sempre tenho me debatido, já que nós temos milhões de
95% das empresas brasileiras são PME, pequena e média empresa, tentar a Itália talvez pode ser um exemplo, porém, exemplo tropicalizado, não pegar o exemplo italiano que lá não funciona, tropicalizado. Na minha opinião, não serve a gente ajudar individualmente a pequena empresa A, B, C, D. Fomentar, desenvolver, motivar alianças entre pequenas e médias empresas. Claro que no Brasil, como em toda a América Latina, se tentou o famoso consórcio de exportação, que foi um fracasso total, do México até a Argentina, porque se copiou um modelo que na Europa funciona, mas no Brasil ou na América Latina é outro contexto, é outro universo. Então, deixar entrar mais empresas na arena do comércio exterior. Diversificação, a valor agregado de produtos, exportação de serviços. Nós não estamos utilizando a famosa criatividade brasileira. Ed é uma pena. Eu não conheço o povo mais criativo do brasileiro. Então, que tal a gente industrializar essa criatividade, exportando mais serviços? Bom, isso é, a grandes linhas, digamos, o panorama. Agora, uma segunda pergunta. Na realidade, eu morei no Brasil 25 anos, 15 anos em São Paulo e 10 em Curitiba. Para mim, Curitiba foi ótimo, porque eu adoro o frio. Aliás, talvez teria sido mais para baixo ainda. Eu não moraria lá. Não, eu moraria na Patagônia, no inverno da Patagônia, porque eu estou sofrendo um calor terrível. Hoje estamos com 38 graus aqui. Então, uma outra pergunta. Eu morei 25 anos e na minha época, vamos dizer, a moda era, nos jornais dizia, saída para a crise, 2 pontos, exportação. E eu sempre insisto que o pior momento para você exportar é quando está em crise, porque estará de acordo comigo que se você está em crise, você tem aquele sufoco para vender amanhã, não depois de amanhã. Agora, se você não faz o iPhone 32, quer dizer, um produto global, você provavelmente, para exportar, você tem que modificar característica, embalagem, certificação, homologação, atitude, etc, etc. Pode ser que a crise acabe e acaba a tua empresa, ou você não chegou a fazer aquelas mudanças necessárias para ser exportado. Moral. Exportação não é saída para a crise, exportação é um antídoto para a crise. Você deveria ter pensado antes. Mas, na minha época, eu te falo de 1991, essa era a moda. E a outra moda também, isso eu sofri com isso, o pessoal exportava, o dólar está bom, a gente exporta. O dólar não está bom, então a gente não exporta. E isso aconteceu comigo, que o meu cliente, e eu investi nisso, fui buscar um importador do Canadá, o dólar estava ótimo, entre aspas, ele exportou, o canadense fez um investimento de ao redor de $20 mil para divulgar o produto brasileiro, criou uma rede de vendas e depois de 6 meses mandou um outro pedido. Como você sabe, no Brasil, todo dia é diferente, a volatilidade, etc, etc. E quando chegou o segundo pedido, o mercado interno estava superaquecido e o exportador, entre aspas, talvez só habilitado no radar e não habilitado na cabeça, na atitude, o exportador falou, bom, ele que se vira, eu não quero mais exportar porque agora o mercado interno está ótimo. Esse senhor acaba de fazer um tremendo estrago na imagem do Brasil, porque eu sempre digo que um exportador é um embaixador de seu próprio país. Isso acontecia no 1991. Pergunta, então são 35 anos que eu não estou no Brasil. Hoje mudou alguma coisa ou é a mesma? Falando de cultura exportadora. Eu tenho uma frase comigo que, e pegando aí o exemplo, né, dessa empresa que direcionou a segunda venda para o Brasil, porque o mercado estava aquecido, né? Eu tenho uma frase que digo, não importa o que aconteça aqui dentro, né? Importa como as empresas lá fora nos enxergam. Exatamente. Então, é lamentável que se queime, né, e se abra mão de uma possibilidade de colocar uma marca, de colocar um produto lá fora, por um pensamento desse. É um pensamento pobre, né? De fato, é um pensamento bem pobre. Eu diria que ao longo dos anos, né, essa mentalidade, ela mudou, entendo que mudou, mas eu vou além, né? Ela não mudou para melhor. Ela não se desenvolveu no sentido de gerar uma consciência diferente para que as empresas exportassem. Exportar para sair de uma crise é um pensamento tão sem sentido e tão sem noção que eu acho que nenhuma empresa deveria pensar nisso. Porque, de fato, se eu estou em crise, o meu resultado é imediato.
E um dos erros, né, que se tem no processo de internacionalização é justamente esse imediatismo. A gente não conquista o mercado amanhã. Eu não acordo segunda-feira e digo que eu conseguirei vender na terça e vou ganhar dinheiro. Então, eu entendo que não faz nenhum sentido, né? E olhar para o câmbio também é outra bobagem, porque a grande habilidade que a gente tem é de desenvolver estratégias de longo prazo e não questões de resultado imediato. Então, esse pensamento, eu entendo que as empresas nem pensam mais assim, mas também não pensam diferente para construir uma cultura de exportação. Eu vou lhe dizer que das empresas que lido, né, de maneira geral, dos vários segmentos que a gente tem e lida no dia a dia, isso é um ponto de vista meu, né? Não tem cultura exportadora. O Brasil não tem cultura de exportação. Ponto. As empresas não têm cultura de exportação. Se elas soubessem o quanto é benéfico concentrar parte da sua receita no exterior, criando um hedge natural, uma proteção, recebendo em moeda forte, empresas que quando compram e sentem credibilidade no fornecedor brasileiro, não deixam de comprar, então as crises que acontecem aqui não vão impactar muitas vezes essas vendas lá fora. Então eu vejo que a cultura exportadora no Brasil tem que desenvolver muito, tem muito que desenvolver. É um pensamento voltado para o mercado doméstico, totalmente voltado para o mercado local, e buscar refúgio na exportação em momentos que são momentos de desafios, de fato não vai ser a solução, nunca foi e não vai ser. Então, eu entendo que falta muita coisa para que as empresas consigam se desenvolver no sentido de ter um pensamento estratégico. Se a gente pegar para pensar, fazendo uma reflexão bastante rápida aqui, um exemplo até bobo. Lá atrás, no tempo de criança, no tempo do avô, da avó da gente, nós tínhamos as vendinhas, os armazéns. Então, nós íamos ali, comprávamos o pacotinho a granelzinho, aquela balancinha que punha os pezinhos, fechava o pacotinho com Durex. Aquilo era o nosso supermercado. Claro. As coisas evoluíram e hoje eu vou para casa, eu tenho um hipermercado no meio do caminho, eu paro ali, nem é uma questão de preço, é uma questão de comodidade, e lá eu tenho roupa, posso comprar sapato, posso comprar perfume, tem farmácia do lado. Tem tudo, assim. E tem a comida que a gente precisa. Então, evoluiu de um jeito. Fazendo uma analogia, o mundo é o nosso mercado hoje. Então, as empresas, me parece, não percebem isso, que da mesma forma que ela se esforça para vender localmente, ela poderia desenvolver esse pensamento estratégico, desenvolver uma cultura mesmo de abraçar as possibilidades globais que estão por aí. Então, falta essa cultura de fato, né? Então, esse processo de desenvolvimento de cultura está muito na cabeça do empresário que, me parece, tem medo de alguma coisa. O processo de comércio exterior da década de 80, 90 ali, era um processo mais complexo, compreendo, talvez gerasse medo, mas esse preconceito tem que acabar. Hoje os processos são de forma mais integradas, são mais automatizados. Então existiu ao longo dos últimos anos um direcionamento de estratégia para facilitar o comércio exterior de uma forma global. Então eu entendo que as empresas brasileiras poderiam, de fato, desenvolver essa cultura. É uma pena que não se tem isso. Você pode nos contar alguns casos, você como consultor que tem presenciado de empresas despreparadas que têm aprontado algo, porque a gente aprende muito dos erros, sai mais barato. Muito bem. Tem alguns. Temos uma situação específica aqui de uma empresa que fez um estudo, e ele até trabalhou direito, né? Ele estudou o mercado norte-americano, e ele fez um estudo para venda de produtos para pet, para gatos, sobretudo gatos. E ele tinha aqui uma capacidade de produção bacana, ele se desenvolveu internamente no mercado, virou referência no mercado, desenvolveu o mercado americano do ponto de vista de pesquisa, de mercado, mas criou uma ânsia enorme de ganhar dinheiro. Falou, vou vender em dólar, então eu vou receber, porque queria vender de qualquer jeito. Então, o que ele fez? Ele foi aos Estados Unidos, alugou ali um espaço de armazém e mandou alguns containers para aquele armazém no sentido de vender esses produtos depois no mercado norte-americano, porque lá o mercado pet é um mercado que tem uma posição bacana, uma posição rentável, enfim, então tem um potencial. E o que acontece é que ele mandou em pacotes, né, o produto deles em pacotes tipo de 60 quilos, 50 quilos, e foram containers para lá, encheu o armazém, e depois ele descobriu que o mercado não aceitava aquilo da forma que estava, que tinha que ser em pacotinho fracionado de 1 quilo, 1,5 quilo, porque o foco daquele produto era a pequena loja, o pequeno pet,
E aí ele falou, nossa, eu pensei tanto no mercado americano, mas eu foquei o quê? O tamanho do mercado pet. Não dei conta de ver, de estudar direito quem é o meu público-alvo, para quem de fato eu vou vender, quem é que vai consumir o meu produto. Aí, conclusão, ficou tão caro ele fracionar aquilo e pagando armazenagem, não conseguia ter as vendas e ter que fazer tudo aquilo em pacotinho fracionado. Aquilo foi um custo que ele não esperava ter, aquilo consumiu parte da lucratividade dele. E aí o que ele fez, ao invés de continuar com o pensamento estratégico de desenvolver o mercado ou outros mercados, ele criou uma resistência e chegou na seguinte conclusão: exportar não é para mim, é muito complicado. E aí abandonou o processo de venda internacional. Então nós tivemos aí essa situação, o que foi uma pena, né? O que foi uma pena. E outras situações também, nós temos um exemplo agora recente de uma empresa que fez um estudo de mercado brasileiro sobre um determinado produto com potencial no Brasil. E aí, o empresário, numa viagem, teve a ideia de falar, poxa, eu vou colocar esse produto aqui dentro, nesse país. Eu vou preservar o nome de empresas aqui, os países, porque é melhor que seja assim, né? Então, ele pôs isso na cabeça. E aí, o que ele fez? Ele investiu no desenvolvimento de uma marca, até aí bacana, acabou fazendo uma parceria com um fabricante local para que fornecesse a ele a matéria-prima do que ele precisa para produzir o que ele vai exportar, mas com o seguinte pensamento: eu vou vender para esse país e vou fazer exportação, vou começar a vender e vou começar a ganhar dinheiro. E aí nos procurou, e aí nós falamos, olha, você tem que investir em pesquisa de mercado, você tem que avaliar de que forma esse produto tem que entrar lá, de que forma ele é aceito, porque o professor falou no início da fala aí, uma coisa que é muito interessante, muitas vezes exportar demanda que a empresa brasileira mude o seu processo de produção, altere a forma de produzir as coisas. Exatamente. E ele não fez nada disso. Ele acha que ele pegava ali do fornecedor, colocava num pacotinho e ia vender. Aí, no final das contas, de todo investimento que ele fez em marca, em desenvolvimento de marca, em fazer acordo com o fornecedor, ele falou, mas para exportar tem que fazer isso tudo? Eu falei, sim, tem que fazer isso tudo. E talvez a exportação vai madurar daqui 1 ano, 2, 3 anos, 4 anos. É uma coisa que você leva tempo, tem que investir para poder chegar no resultado. Ah, não, mas se eu tiver que investir, então eu vou abandonar o meu negócio. Então eu fico vendo, é exatamente isso, ele abandonou, porque tinha que desenvolver mercado, investir, ah não, mas se for assim, então a exportação não vale a pena. Então o pensamento é pequeno. Que pena. E a famosa falta de posicionamento no mercado. Pois é. O pessoal acha que é perfumaria, mas não é perfumaria. Isso que aconteceu ao nosso amigo que mandou container de comida para gatos, cachorro, etc. Bastava um telefonema para alguém que entenda do assunto. Talvez o telefonema teria sido assim uma gentileza, uma cortesia, e não enfrentar toda essa perda de dinheiro. Eu costumo dizer que a gente não percebe os erros evidentes e os custos ocultos ou escondidos. Tem um montão de custos escondidos que a gente não percebe, a começar pela falta de preparação. Bom, vamos entrar no nosso tema. Um dos temas do nosso dia a dia é a previsão de importantes mudanças na legislação tributária. Vamos dividir a coisa em dois. Como atualmente a empresa brasileira que exporta é afetada pela atual tributação, ponto A, e ponto B, qual é a previsão, caso, claro, isso vai durar até, me parece, 2033, alguma coisa assim. E como a empresa brasileira seria afetada ou facilitada quando a tributação estiver já navegando. Me conta. Nós temos um processo de reforma tributária, está em andamento. De fato, a previsão aí é de um processo de transição de próximos 7 anos, então vai lá para 2033, mas com efeito imediato a partir de janeiro de 2026 e também depois uma previsão de 2027, em janeiro também já tem alguma mudança. Então as mudanças já começaram na prática, de fato já começaram. Como é que isso afeta a empresa exportadora, né? A empresa brasileira, de uma forma geral, mesmo a que importa? Então a gente pode dividir ali, vou dividir em 2 pilares assim. O primeiro pilar é mudar internamente o que precisa ser mudado. Então, as empresas estão habituadas a um processo de tributação que é mais complexo, é um processo que
Aqui no Brasil, a complexidade de calcular tributo é uma coisa maluca, né? A gente tem muitas regras e é bem burocrático lidar com isso. Então, as empresas precisam internamente se preparar. O que significa internamente se preparar? Primeiro, entender o contexto da nova tributação e depois entender o que internamente precisa ser ajustado para atender a legislação nova que virá. Isso eu estou falando, por exemplo, em tecnologia de informação, em tecnologia de sistemas, ERPs que controlam pedidos, que controlam compras, que controlam estoque, ERPs, né, sistemas que emitem nota fiscal de exportação, que têm as bases, né, já de formação de tributo e de preço devidamente estabelecidas nesses programas. Então, precisa fazer uma adequação interna para poder atender a legislação nova que virá. Então, isso envolve, inclusive, mudança em sistemas de controle de gestão de processo e de estoque dentro das empresas. E aí também, internamente, a questão de preparação das pessoas, né? Uma coisa que eu observo é que as empresas, né, não dá para dizer que são todas, mas muitas empresas deixam a exportação na mão daquela pessoa que nunca lidou com exportação. Eu tenho uma situação aqui de uma empresa que participou de uma feira no Brasil e ela fez contatos na feira e de uma forma bem bacana, assim, imediata, até uma empresa da Argentina mandou um e-mail, né, um correio eletrônico ali no sentido de falar, me interessei, te conheci na feira e tem interesse no seu produto. A empresa nunca tinha exportado para a Argentina, para lugar nenhum, nunca tinha exportado. Então ela ficou, né, falei, nossa, vou exportar. O que o empresário fez? Pegou a secretária dele, porque falava inglês e falava espanhol, falou, você vai cuidar de exportação. Nada contra a secretária, mas tudo contra ao empresário. Aí, essa secretária cuidou da exportação, fez o envio da carga, foi de caminhão, e chegou na fronteira, cadê o certificado de origem? Porque é Mercosul, vou ter benefício. Aí ela vira e fala assim, o que é certificado de origem? O que é isso, na verdade? Eu não sabia, não tinha noção. Conclusão, o argentino que comprou disse o seguinte, eu estou aqui parado com o caminhão, pagando custos aqui que eu não devia, e você não me manda o documento, então é melhor eu pagar o tributo logo para me livrar disso logo e nunca mais vou comprar de você. Então, claro, nasceu e morreu para exportação de uma forma muito... Então, uma outra coisa é preparar as pessoas para que entendam da reforma tributária, porque se as pessoas não estiverem preparadas para tocar o que virá, é complicado de depois administrar as questões de vendas internacionais. Do ponto de vista do que muda tributariamente para as empresas, hoje as exportações são desoneradas, então as empresas que vendem, e isso é garantido pela Constituição Federal de 88 aqui no Brasil, elas não são tributadas, ela tem benefícios de não incidência, de isenção, então isso vai se manter. Então essa estrutura de beneficiar a exportação se mantém e as empresas não terão que pagar os seus tributos na hora de venderem. Um gargalo que o exportador enfrenta é o fato de que o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ele incide em toda a cadeia produtiva da empresa. Então, quando uma empresa que exporta busca os seus insumos no mercado, ela vai buscando insumos que são tributados. Então, ela tributa. E assim, a grosso modo, obviamente, não levaríamos aqui o dia inteiro para falar disso, mas a gente tem uma sistemática de débito e crédito, né? Então, aquilo que eu pago, eu me credito na venda. Então, quando eu vendo, eu me credito. Então, se o exportador paga, por exemplo, o ICMS ao longo da cadeia produtiva e vende exportação sem tributar ICMS, ele não compensa. Então, fica sobrando crédito, assim. Fica sobrando. Então, do ponto de vista de reforma tributária, com isso que virá de novo, uma questão que ajuda e vai ajudar muito ao exportador, dando ele competitividade, é o fato de que, com a reforma tributária, esse gargalo, esse crédito vai deixar de existir, porque ele vai compensar isso de forma automática. Então, existe a previsão de compensação automática de retorno desse dinheiro pro exportador. Então, ele vende sem tributar, mas ele vai ter esse dinheiro retornado para ele em crédito, por exemplo. Então, isso é uma possibilidade bem bacana de se observar, isso gera competitividade, isso dá mais fôlego. Agora, do ponto de vista de tributação, ele continua tendo os seus benefícios, mas ele vai ter essa agilidade e a tendência é que se acabe esse lapso ali, essa lacuna que tem de dinheiro represado, que hoje, se ele tiver que buscar, ele tem que buscar algum mecanismo de regime especial dentro de uma Secretaria de Fazenda para ter acesso e direito a recuperar aquele dinheiro que está lá e que é dele. Então, a exportação, nesse caso, vai abranger essa cadeia produtiva com a reforma tributária, vai sofrer uma coisa boa, né, do ponto de vista de ter esse dinheiro retornado em crédito, por exemplo, que é a ideia, e eu acho que isso ajuda o exportador.
mas isso de nada vai adiantar se de fato a empresa pegar esse dinheiro, não investir de novo em estratégia de exportação, claro, e não desenvolver uma cultura cada vez mais de diversificar mercado. Então, eu parabenizo vocês, brasileiros, que vocês, entre tributação e estrutura de custos de importação, eu não sei qual é a coisa mais maquiavélica que vocês precisam mexer. Então tem que ser um artista, mais que um técnico. Bom, fora brincadeira, eu tenho a grandes linhas, porque eu exportava para o Brasil, então, mínimo, maquiavélica a estrutura de custo de importação. E é interessante quando eu faço a consultoria para a empresa italiana é, mas eu não entendo como é que ele chega ao preço final do produto importado. Ninguém e eu falo entende. Para ele, olha, tranquilo, não é que seja difícil, é impossível você entender como é que faz o preço, se você não é brasileiro ou se você não tem um despachante. Então, para nós, na Europa, do outro lado do Atlântico, é dificílimo. Então, eu digo, gente, você tem que ter um consultor, um despachante brasileiro que conhece muito bem o assunto. Então, parabenizo vocês, porque para se destrinchar desse labirinto, não é por coincidência que no Brasil tem um montão de grandes empresas de auditoria e de contabilidade, etc. O que nós vamos ter é uma facilitação desse processo, né? Então, a partir da reforma tributária, a gente vai facilitar o processo de cálculo de tributo, então essas explicações, esse entendimento vai ficar mais fácil. O que não significa redução de carga tributária, necessariamente isso não significa para as empresas que exportam ou importam redução de tributo, mas para a facilitação vai ter. Desculpe, para as empresas italianas que querem vir ao Brasil, eu digo, antes de você buscar um comprador, um parceiro, você tem que conhecer 3 pessoas. Tem que conhecer um advogado tributarista, tem que conhecer um despachante e tem que conhecer um contador, mas muito, muito bom. Porque, na minha opinião, pela minha experiência, de fato, tem um monte de empresas que têm fracassado em 3 meses, achando que ia ser um passeio. Bom, Brasil, imagina, país tropical, tal, vai ser fácil, porque, diz o italiano, eu exporto para Japão, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, vai ser um passeio. Eu costumo sempre dizer na Itália, eu faço vários seminários, eu fiz até um livro na Itália, que se chama Brasil, Desafio e Oportunidade. E como abordar o mercado brasileiro. Você sabe muito bem que normalmente tem o lema, o slogan, pensa global e age local. E eu, para os italianos que querem vir ao Brasil, eu digo, pensa Brasil e faça Brasil, porque é outro mundo, outro planeta. Não, mas eu exporto para o Japão. Não interessa. De fato, você me confirma, Brasil tem que ser encarado de uma forma diferente. Você pode ter sucesso na Alemanha, no Canadá, mas no Brasil a coisa é diferente. Eu concordo. Nós temos particularidades aqui que é só quem está aqui mesmo para entender essa bagunça toda. A gente não encontra em nossos países. Além do assunto de tributação, você encara outros instrumentos para melhorar a competitividade na exportação? Não sei, estou pensando drawback, incentivos fiscais, tem uma série de outras ferramentas. Nos dá, por favor, uma panorâmica sobre isso? O regime de drawback ele é um interessante incentivo à exportação. Então, do ponto de vista do que nós temos de regimes especiais, regimes aduaneiros especiais, o drawback é uma boa oportunidade para as empresas que exportam. O drawback permite que as empresas busquem, né, insumos que vão ser usados na produção da exportação com benefício fiscal. Então, é possível comprar esses insumos sem a incidência dos impostos. Então, eu entendo que drawback é um dos regimes que eu pratico aqui no meu dia a dia, tenho vários drawbacks aqui, os quais eu controlo, e ele, de verdade, ele representa uma competitividade. No entanto, a empresa que usa drawback, ela também tem que estar preparada para o seu controle, né, de prazo, para o controle das suas notas fiscais de compra de mercado interno, se a aquisição dos insumos dela vier do mercado interno. Se vier da importação, né, então, devidamente orientar as empresas de despacho aduaneiro para que apliquem o regime não tributando e fazer o cumprimento das exportações. Então, drawback, de fato, é um belo incentivo. Nós temos uma portaria mais recente, ela é de 2020, a portaria da Secretaria de Comércio Exterior 44 de 2020, ela modernizou o drawback, então nós tivemos uma facilitação do entendimento da aplicação do drawback. Era
um regime aduaneiro especial também lá atrás, né? Se a gente voltar ali para os anos 90, que as empresas fugiam disso, achavam que aquilo era uma coisa do outro mundo, e de fato era complexo de lidar, porque era muito papel, era uma coisa muito manual, qualquer acesso a órgão do governo para liberar drawback era por meio de reunião presencial, então esse processo se modernizou, a legislação trouxe uma segurança no sentido da aplicabilidade do regime especial, então nós aplicamos ele de uma forma mais clara, de uma forma, né, mais tranquila do ponto de vista de legislação, então isso dá uma segurança para quem faz drawback. Temos o drawback mercado interno, que é aquele antigo verde e amarelo lá que tínhamos no passado. Então, esse processo de buscar insumo no mercado doméstico em regime de drawback, comprando não tributado, né, aqueles insumos, isso também foi facilitado pela nova legislação. E agora, recentemente, professor, temos a portaria CSEX também, que inclui serviços no processo de drawback. Foi publicado em 29 de julho. Então, essa possibilidade de você, quando tem um ato concessório de drawback aprovado, além dos seus insumos, contratar serviços que são parte do processo de drawback sem tributar, traz também um fôlego, acho que gera uma vantagem competitiva, diminui ali, né? Então, o drawback de serviço para a gente foi uma coisa bem bacana. Nós temos um regime pouco explorado, eu acho que pouca empresa, talvez exportadora conheça, que é o entreposto aduaneiro de exportação. Exato. Vivemos aí, pós-pandemia, um processo bem complicado de frete, de desacordo logístico, né? Então, houve uma mudança significativa no preço dos fretes internacionais. Nós tivemos recentemente no Brasil, de novembro do ano passado até agora, em junho, julho, a greve da Receita Federal, que durou meses, quase um ano. Terrível. Isso, terrível, insano, insano. Isso acabou gerando muita carga em terminal de carga marítimo, muita. Não tinha onde colocar container. Então, as empresas que vendem tinham dificuldade de depositar as mercadorias, de achar booking para os navios, porque estava um caos total. E aí ela acumula carga no seu armazém, que para ela é custo, então produto no estoque para ela é custo, e ela tem que achar uma saída para aquilo. O regime especial de entreposto aduaneiro pode ser uma saída, no sentido de levar para uma área aduaneira, negociando uma tabela de armazenagem com aquele recinto alfandegado que seja favorável, porque eu reduzo as minhas armazenagens através de negociações comerciais, tiro o sufoco do meu armazém, por exemplo, e fico ali com aquele produto numa área alfandegada, suspensa totalmente de tributos, sem tributar absolutamente nada, esperando o booking, abrir um gate para poder depositar uma carga, para poder seguir. Então, os regimes especiais, eles acabam sendo saídas estratégicas para aquele exportador que de fato conhece e domina aquilo que ele faz. Então, eu entendo que nós temos aí várias possibilidades. Regime ex-aduaneiro, que eu estava lendo, ex-tarifário, desculpe. Tá. O ex-tarifário, ele é um regime aduaneiro na importação. Na verdade, não é um regime aduaneiro, né? Só corrigindo, né? O ex-tarifário é uma exceção de tarifa, né? E ele significa que uma empresa que importe tecnologia, bem de capital, bem de informática ou telecomunicação, eu vou comprar um ativo, vou modernizar a minha linha de produção. Esses produtos de tecnologia que não têm similar nacional, eles podem ser importados em regime de exceção de tarifa com alíquota do imposto de importação zero. Então, um bem de capital importado que pagaria uma alíquota de imposto de importação, por exemplo, de 14%, eu posso trazer a zero. Então, se uma empresa que exporta precisa melhorar o seu processo de produção, investindo em tecnologia que vem lá de fora e que não tem a produção nacional, ou que se tiver produção nacional, a produção nacional não dá conta de abastecer a demanda local, ele pode pedir o ex-tarifário, sendo aprovado, ele vai trazer isso, reduzindo os custos de internacionalização desse produto, gerando vantagem competitiva e modernizando o seu parque de produção. Se a gente pega o ordenamento tributário da importação, o imposto de importação entra na base de cálculo do IPI. Então, se eu pagaria 14 de imposto, o meu IPI aumenta. Se eu tenho um ex-tarifário, o imposto é zero, o meu IPI diminui. Imposto de importação e IPI entram na base de cálculo do ICMS. Se eu tenho imposto de importação zero, IPI diminuído, eu diminuo o meu ICMS. E máquinas e equipamentos, de forma geral, tem redução de base de cálculo do ICMS. Então, eu ainda vou reduzir bastante o custo de nacionalização dessa carga importada, desse bem de capital, dessa máquina, desse equipamento. Então, ao exportador que investe na modernização do seu processo produtivo, buscando essa tecnologia lá fora, o ex-tarifário pode ser bastante interessante de se observar. Fantástico. Bom, imagino que uma empresa sozinha, a meno che non seja uma multinacional, mas uma empresa
normal que não tiver acesso a um consultor, a alguém que conhece a fundo essa temática, quer dizer, está perdido, porque para se destrinchar de tudo isso, não dá. Eu entendo, né? Faz sentido de fato isso, mas eu tenho uma coisa comigo e eu sempre levo para as empresas, e aí talvez eu jogue contra mim mesmo, né? Eu jogo contra o meu trabalho e a minha profissão. O que eu digo para as empresas? Não adianta contratar o Marco, né? Por exemplo, porque o Marco é consultor de comércio exterior e despachante aduaneiro, e ele abrir mão de entender o negócio dele, de entender como funciona o regime, a aplicabilidade, porque aí tudo que eu contar para esse empresário vai ser verdade. A única verdade que prevalece é aquilo que eu conto para ele, porque ele abriu mão de conhecer. Então, mesmo tendo por trás uma assessoria jurídica, tributária, uma assessoria de despacho aduaneiro, o empresário precisa entender do negócio dele, em todos os aspectos. Então, se manter longe das opções que ele tem, porque ele contratou uma pessoa, eu acho que também é um erro. Na minha visão, é um erro estratégico. Ele precisa conhecer. Então, a parte tributária, ela é uma parte complexa no Brasil. É complexa. Se eu não conheço as opções que eu tenho do ponto de vista de diminuir o efeito tributário na minha venda de exportação, através dos mecanismos que estão na legislação e eu posso usar, porque esses regimes que a gente fala, drawback, entreposto, são regimes democráticos. Ele cabe na pequena e média empresa, na pequenininha, ele cabe no grandão. Então, essas empresas, quando abrem mão de conhecer minimamente o funcionamento e a aplicação disso, eu acho que elas perdem, né? Eu fiz recentemente um post na minha página LinkedIn chamado "Você está pronto para contratar um consultor?" E eu também, obviamente, nós como consultores passamos por isso. É terrível quando você pega uma empresa que não está pronta para receber os inputs que nós damos, aí é terrível. Então, primeiro, eu digo à empresa, você precisa saber A, B, C, D. Do E em diante, eu entro. Mas se você não criar uma base, vai ser impossível. E é nessa linha que eu estou dizendo. Se ele não cria uma base, para que ele adianta chamar você lá, professor? Vem aqui que você vai me orientar. Para a gente é um sacrifício enorme. Ele vai jogar fora dinheiro e a gente vai se frustrar. Sim, a gente joga fora o nosso tempo. É isso mesmo. É isso mesmo. Uma curiosidade. Isenção daqui, isenção de lá, não paga isso, não paga aquilo. Quando eu morava no Brasil, o Brasil, de vez em quando, recebia algum pedido de dumping. Eu acho interessante essa definição de dumping, porque, como definição, é você vender no exterior a um preço inferior ao preço que você pratica no mercado interno. Pela minha experiência, eu te confesso que todo mundo faz isso. Claro, não coloca no jornal que você, para fazer o preço de exportação, você tira o IPI, tira o ICM, tira esse. De fato, é por isso que choveram alguns pedidos, porque a gente coloca no jornal. Agora, outros colocam, faz assim, muito, na moita, como se diz, muito escondido, mas é difícil você ser competitivo lá fora, e em alguns casos o mercado interno serve para financiar a tua exportação. Você está ganhando mais aqui, e com isso que você ganha, você pode se permitir o luxo de vender menos lá fora. Dito isso, com toda essa isenção, não é que a gente está arriscando a sofrer processo de dumping? Qual é a tua opinião? Ou você tem acompanhado algum caso desse? Eu tive, há uns 2 anos atrás, né, uma empresa que nos procurou para assessorá-los. É uma empresa que exporta frango, né? Ela vende frango tanto aqui quanto exporta. O volume de exportação não é grande, mas ela sofreu, né, uma investigação de dumping e teve que abrir toda a sua contabilidade, a sua formação de preço, a maneira com que formava o seu preço, enfim, passou pelo processo. Então, recentemente, isso tem, né, uns 2 anos mais ou menos, a gente se envolveu com a ajuda, né, para responder a essas questões. Como é que eu vejo, né? A questão do benefício tributário é uma prática de países, né? Então, do ponto de vista de não tributar a exportação, não é uma questão brasileira e o Brasil só faz. É geral. É geral. Então, nesse contexto, eu acho que os países, do ponto de vista de política de exportação, estão alinhados, não tributando essas vendas, correto? E, de forma geral, que isso, no meu entendimento, não classifica dumping, não caracteriza um dumping por isso, e nenhum país, entendo eu, teria condições de questionar um terceiro e esse terceiro aí fosse penalizado. Ele facilmente quebraria esses argumentos. Então, entendo que não seja uma linha, né, de raciocínio para indicar dumping. Por outro lado,
pensando no mercado brasileiro, a gente tem o custo Brasil, né? Tanto se fala aqui, aqueles custos invisíveis que a gente muitas vezes não vê, não percebe. Então, do ponto de vista prático, essa é uma visão que eu tenho, tá? Do ponto de vista prático, como é que eu vejo? O governo, aí não estou falando governo A, B ou C, estou falando de uma forma geral, a política de governo de incentivo à exportação, se ela tira o benefício tributário e tenta facilitar que as empresas exportem, mas se a estrutura para baixo e a estrutura do lado, a estrutura para cima, não tem incentivo, se não tem linhas de crédito disponível, taxa de juros que compensem absorver essas linhas de crédito, se não tem uma infraestrutura logística, se a gente só movimenta a carga por caminhão, parte da soja que o Brasil produz cai da carreta de caminhão, fica no chão, lixo, daria para alimentar um país. Isso. Então, nesse contexto todo, meio que uma coisa inviabiliza a outra. Eu te dou o benefício de não tributar, mas a infraestrutura que não lhe atende te arrebenta do mesmo jeito e você passa a não ser competitivo do mesmo jeito. Então, não tem muita lição de casa para fazer. Então, o dumping não vai pegar esse direcionamento de pensamento para poder justificar a prática de uma política desleal de venda, porque o dumping é desleal, é uma prática desleal combatida. Então, esse raciocínio, de fato, não entendo que não implica em nada. Além do fato que também, quando eu morava no Brasil, falava muito isso, em lugar de dar o peixe, ensina a pescar. Traduzindo em português, é fácil ir sentar, dar de presente um montão de coisa. Amanhã ele vai ficar na mesma. Que tal você investir em capacitação, cultura exportadora, ajudar a aliança de pequena empresa, financiamento? Quer dizer, tem outras coisas outros instrumentos que têm um efeito mais duradouro. Você comeu o peixe, amanhã tem fome. Você ensinou a pescar, ele está se virando ao longo da vida. Isso a grandes linhas. Bom, Marco, pela tua belíssima experiência, amanhã chega para ti uma empresa que nunca exportou e diz, eu quero exportar. Que conselhos você dá para essa empresa, para iniciar? A primeira pergunta que eu busco ter resposta é o que a pessoa entende sobre exportar, né? O que ela entende sobre aquilo que ela está buscando fazer. E busco entender quais são os objetivos dessa empresa com essa venda. Do ponto de vista nem sei se seria conselho, né? Não seria ali um conselho, mas o que é que eu busco orientar? Tem que se preparar. Tem gente que fala assim, o comércio internacional não é para amadores, né? Eu até acho, de fato, mas o mercado doméstico também não é para amadores, abrir uma empresa não é para amador, então é uma frase meio que na minha cabeça não faz muito sentido, não. Então, o que eu busco orientar essas empresas? Primeiro, se capacite para isso. Tem que se capacitar. Qual é o tempo que ela tem para dedicar ao processo de estratégia de venda para o mercado internacional? E qual é o envolvimento da cúpula da empresa nesse processo? Por quê? Porque se vem a empresa, me busca e deixa ali um profissional que vai dar conta de conduzir comigo aquilo, mas eu não tenho o envolvimento da cúpula da empresa, eu entendo que parte do processo de resultado não vai acontecer. Porque primeiro tem que ter as pessoas cabeça da empresa envolvidas no processo de ponta a ponta. Outra coisa, e que eu vejo muito nas empresas, integração entre áreas. O quanto a empresa dele está integrada. Por exemplo, professor, eu fiz uma reunião ontem de hora e meia, com uma empresa que exporta. E me disse o seguinte, eu estou conversando com você para ver se você me ajuda, porque a minha exportação é um inferno. Foi isso que o cara falou na reunião. Começou a reunião falando assim. Falei, mas por que é um inferno? Porque aqui na empresa ninguém conversa com ninguém. Quem vende, vende. Quem vende não sabe como está vendendo. E quem é da expedição e que prepara para mandar, simplesmente manda e não sabe nem como está mandando. Como que vai dar certo um treco desse? Então, o que eu busco entender é, primeiro, a cúpula está inserida nesse contexto, está preparada e tem tempo a dedicar ao processo de estruturação de uma estratégia bem conduzida, com pesquisa de mercado, com a avaliação da capacidade de exportação, que o senhor fala muito sobre isso no seu livro e nas suas comunicações. Ele está preparado? Depois, qual é o nível de integração que a sua empresa tem? Porque exportar, na minha visão, demanda integração entre as áreas da empresa que serão envolvidas nesse processo e mais. Demanda integração entre parceiros que serão essenciais na condução do processo. O professor mencionou há pouco a contabilidade. Gente, a contabilidade dentro de uma empresa que exporta, que importa, ela é essencial. Claro.
essencial. Se eu tenho uma contabilidade falha, não que não seja capacitada para desenvolver negócio, mas se ela não entende de exportação, ela pode comprometer todo o processo de venda. Uma área jurídica que compreenda, que possa analisar contratos, que possa analisar, né, as negociações. Então, eu direciono sempre, primeiro, perguntas nesse sentido. O quanto de tempo você tem para dedicar ao seu processo de internacionalização, porque não é meu, ele é seu, porque se você não tiver tempo para dedicar, não adianta, a gente não vai sair do lugar. O quanto você está disposto a investir e o quanto você está disposto a desenvolver essa cultura de exportação dentro da tua empresa, porque se você represar aqui na sua cabeça também só ficar contigo, a sua base que vai fazer funcionar a operação, por exemplo, vai estar falha. E aí o que vai acontecer? Você promete aquilo que você não consegue cumprir. E aí lascou, porque você vende prometendo algo que a sua empresa não cumpre. Por quê? Porque você não capacitou e não preparou as pessoas. Eu vejo muita empresa que fala o seguinte, eu vou mandar isso aqui embora porque ele custa caro, eu vou contratar ali uma pessoa que recém saiu da faculdade, por exemplo, para cuidar disso aqui. Cara, se eu não preparei aquela pessoa, se ela vem para cá, ela vai comprometer talvez todo o trabalho. Então eu entendo que a empresa tem que estar preparada para essa mudança de cultura e quebrar alguns paradigmas dentro da própria empresa, né? Eu fui conversar agora com uma empresa que exporta, desculpa, só rapidamente, coisa de 2 semanas atrás. Aí eu fui para uma reunião para exportação, né, de um produto de academia para exportar. O professor acredita que na reunião são 2 sócios, os 2 começaram a brigar porque um não se dá com o outro. Eu falei, bom, gente, como é que eu vou construir um processo de levar o produto de vocês lá para fora se internamente aqui, nem aqui vocês estão... Eles começaram a se debater dentro da... Porque divergiam das opiniões, entendeu? Eu falei, bom, aí não tem jeito, né? Terrível. Bom, você lembrou muito, muito bem. A minha primeira pergunta, quando alguém me diz, eu quero exportar, isso aprendi a minha custa, com um tremendo erro que eu fiz na vida. Bom, primeiro então vou fazer uma parêntese. Rapidissimamente, o pessoal que está me ouvindo já tem ouvido essa história várias vezes. Rapidissimamente, eu trabalhava como gerente de exportação no grupo Bramboveri na Itália, em Bergamo, responsável da América Latina. O meu maior cliente no Brasil veio na Itália, ele vinha periodicamente para nos visitar, etc., etc., e me convidou para ser gerente de exportação na empresa dele no Brasil, na época em que a importação era muito mais que maquiavélica, era quase que dificílima para bens de capital. Bom, moral da história. E eu não fiz uma pergunta que agora eu faço para toda empresa. Ele me ofereceu algo de fantástico, o carro, aluguel da casa, a escola das meninas, um salário quase que o dobro. Eu deixei tudo e vim para o Brasil, na segunda vez. A empresa era líder do mercado interno. Então pensou erroneamente, eu sou líder aqui, lá fora vai ser um passeio. A empresa nunca tinha se confrontado. Aquilo que eu falo sempre às empresas. Você quer saber por quanto anda? Visita uma feira internacional. A número 1. Você visitando a feira, em 3 dias já tirou a dúvida. Você vai ver se de 0 a 10 está em 2, em 5 ou em 12. Bom, moral da história, a empresa nunca tinha visitado uma feira, nunca tinha se confrontado com, digamos, grandes empresas estrangeiras porque não podiam entrar no Brasil, então, claro que era líder. Bom, para cortar a conversa, eu como engenheiro, já entrando na empresa, vendo o layout das máquinas, a matéria-prima, o controle de qualidade, etc., já fiquei preocupado. E os meus colegas, gerentes de compras, finanças, despacho, me receberam com uma cara de Sexta-feira Santa, porque eles acharam que eu ia... eu queria que eles saíssem da zona de conforto. Eu era considerado uma espécie de turista de luxo, pago pela empresa para viajar no exterior e tal. Era uma alienígena, aquilo que você falou, que é um inferno trabalhar na exportação nessa empresa. Bom, eu cheguei no diretor-geral e falei, erramos em 2. Você errou em me contratar e eu errei em vir. Só que eu não fui de São Paulo em São Caetano, eu fui de Bergamo para Curitiba. 14 horas de voo, família, móveis, gato e companhia. Uma outra vez eu aprendo a fazer a pergunta que eu agora faço. Por que você quer exportar? Eu não fiz essa pergunta que me arruinou a vida. Se eu tivesse feito essa pergunta, por que você quer exportar? Ele queria exportar para sair da crise. E fez a coisa ao contrário. Quer dizer, ele contratou, era uma grande empresa, podia se permitir o luxo de contratar um executivo europeu, tal do Minervini,
que eu era gerente para eles, para exportar, o Minervini, em 2 meses aí, está já exportando. A empresa não tinha produto exportável, o pessoal da área de compras comprava da Santa Ifigênia aí na esquina e não importava contra o BEC, etc, etc. O pessoal de finanças queria cobrar como cobrava no mercado interno, mas no mercado externo... Quer dizer, você sabe muito bem isso. Toda a empresa estava completamente despreparada. Então, eu gastava muito mais tempo, por falta de integração que você mencionou, do que em pensar em exportar. Eu tive que entrar em conflito com os meus colegas de trabalho, porque eles diziam, não, o meu assunto é compras, você não se meta na área de compras. Não, eu tenho que me meter na área de compras, porque se você compra bem, eu posso exportar melhor. E assim por diante. Bom, tudo isso fechando. Isso aconteceu como eu senti na pele. Isso. Foi depois desse infeliz evento, depois passaram 2 anos, tal, aí eu saí e me inventei consultor. Por isso que eu insisto muito em como não exportar. Porque como exportar tem um montão de vídeo, de livro. Como não exportar, pouca gente te conta. Bom, tudo isso para te dizer, eu considero uma das maiores dificuldades para exportar a falta de integração na empresa. Quando você decide de exportar, antes de contatar o Marco, senão o Nicola, primeiro eu tenho que diz o argentino, empapar, eu tenho que ter uma ideia mínima, o que comporta comigo a exportação, atitude e companhia. Depois eu vou juntar, se é uma empresa, não 4 pessoas, mas uma empresa assim, média, eu vou juntar ao redor de uma mesa, eu, dono, o diretor-geral da empresa, vou dizer, você é da área de compras, você tem que fazer A, B, C, D. Você é da área de produção, né? Com essa máquina não dá, tem que mudar a máquina, tem que capacitar o pessoal, tem que fazer A, B, C, D. Você é da área de despacho, quer dizer, é todo mundo que tem que estar integrado. Uma vez que o pessoal absorveu, assimilou isso, aí você começa a pensar na exportação. Porque, repito, eu entrei numa empresa que freava o gerente de exportação. Então, toda a carga eu era era cobrado para exportar, mas não podia exportar porque não tinha um produto exportável. A, B, não tinha ajuda. Aliás, o pessoal remava contra. Então, fechando, você se entrou em pleno tema, a falta de integração. Fechando, vejo que o nosso tempo está voando. Você exerce a nobre arte de professor. Nós, professores, modestamente, eu diria, é uma vocação, é uma arte. E você deve saber que no Japão, a única pessoa que não deve fazer assim para o imperador é o professor. Uhum. Porque o imperador fala que sem professores o país não vai muito longe. Bom, moral da história. Eu sou entusiasta dessa arte de professor. Você, como professor, então você tem contato com alunos diariamente. Que conselho você daria para um jovem, um rapaz, uma moça que está saindo da faculdade para ele enfrentar a gestão do mercado? Porque, infelizmente, na minha modesta opinião, eu agora falo décadas do Brasil, mas talvez os currículos deveriam ser modificados. Eu faria uma reunião a 3. Apex, de um lado, Confindústria, Federação das Indústrias e Universidade. Uma reunião a 3. O que o mercado está pedindo? Como é que nós vamos promover o produto e o mercado? O que a universidade tem que dar para o aluno? E aí vai sair, talvez, uma revisão de alguns currículos. Porque talvez tem muitos alunos que saem da faculdade pensando que o dia seguinte já vão ser gerente de exportação, vão viajar tal. E o empresário pensando que está pegando um executivo de internacionalização, coitado, ele sabe muito bem a parte de, não sei, documental, papelada e companhia, porém, talvez nos currículos falta parte de cultura de negociação, posicionamento de mercado, etc, etc. Moral, que conselho você daria para um jovem que está se formando hoje na faculdade? É um ponto que o professor traz aí, né, rapidamente, é relacionado mesmo àquilo que se entrega nas universidades hoje. Então, é uma pena que a qualidade do que é entregue, ela se tornou pobre. Então, eu mesmo acompanho aí alguns currículos, né, de cursos e vejo quanta coisa que na minha cabeça não faz nem sentido.
Então, eu não diria nem conselho, né? Mas eu diria que aquele que se forma, ele tem que mudar primeiro um pouco a postura, porque fala muito em geração Y, Z, não sei qual geração, que é tudo imediatista. Então, uma coisa que eu percebo e vivo isso aqui no meu dia a dia, até quando vou contratar alguém, as pessoas querem virar gerente de fato sem ter uma experiência prática, sem ter uma vivência, sem ter a capacidade de gerar solução. Então, ela acha, aquela pessoa que se formou, que ela pode ser um analista de exportação, um analista de comércio exterior, porque ela acabou de sair da universidade, mas ela não entende que ela, né, não tem a capacidade de pensar e de gerar solução. Então, primeiro ponto, buscar entender de fato a funcionalidade, né, como funciona o mercado do comércio internacional, principalmente no Brasil, com a complexidade. Mudar essa cultura de pensamento, de achar que saindo da faculdade eu já quero ser um analista, porque isso não é possível, de fato não é possível. E eu entendo, né, que esse jovem que sai da faculdade precisa urgentemente voltar a ter a capacidade de pensar. Me parece que eles estão perdendo a capacidade de raciocinar. Muito porque não leem nada, ficam consumindo um monte de assunto que às vezes não tem nem sentido, né? Nós temos vivido um processo de mudança muito significativo do ponto de vista de tecnologia. Muito do que foi o comércio exterior no passado não é mais do jeito que é hoje. A tecnologia, a inteligência artificial, ela está presente no controle tributário, no controle administrativo, no lidar com os órgãos anuentes, nos órgãos controladores do comércio exterior brasileiro. Então, esse jovem, ele precisa conhecer esse processo de mudança, ele precisa entender o que se espera desse profissional para os próximos anos. Então, aquele conceito que ele adquiriu na faculdade, de fato, não habilita ele. Então, o que eu diria? Para e se prepara para poder assumir uma posição de destaque ao longo da sua carreira no mercado. Então, eu diria basicamente isso. Deleta a questão de imediatismo da cabeça e crie a capacidade de pensar, porque me parece que estamos criando, né, nas faculdades, nas universidades, aí um monte de ser incapaz de pensar e raciocinar. Que solução gera? Nada. Então, o que ele busca? Eu quero salário, eu quero posição, eu quero status. É muito dessa geração de hoje? Deve ser mesmo, né? Dessa geração mais jovem aí, que no nosso tempo não era assim, mas o que eu imagino? Que talvez as faculdades poderiam olhar para isso mesmo e preparar o jovem para que eles fossem menos ansiosos, né? Não tenha tanta ansiedade. Então, hoje, a gente lida com ansiedade, com imediatismo, e isso faz com que esse jovem não se prepare adequadamente para o mercado de trabalho e cria, né, dentro da perspectiva dele de crescimento, que ele pode pular o degrau, em 2, 3 meses ele já pode absorver. Então, vai com calma. Eu diria o seguinte, vai com calma. É isso que eu tenho a dizer, porque o conceito ele vai ter, mas a prática e o desenvolvimento de carreira tem que ser com calma. Você falou muito bem, capacidade de pensar. E, infelizmente, hoje em dia, o pessoal quer coisas para ontem, não para amanhã. Necessariamente, as coisas amadurecem ao longo do tempo. O pessoal não lê mais. Fecham livrarias gigantescas, editores que já não estão mais. E se o pessoal tem um vídeo para ver sobre um assunto técnico, se o vídeo dura 10 minutos, ele já acelera para que nos 3 minutos ele já desliga, imagina. Então, sem dúvida, isso quer dizer, a gente está prejudicando gerações. Quando, ao contrário, a gente precisa de gente muito preparada. Mas para você estar muito preparada, primeiro você tem que estudar direito. E depois fazer uma experiência, tem que sujar as mãos para adquirir experiência. Marco, nós superamos largamente. É que falar contigo é fantástico. É um bate-bola gostoso. É um jogo de tênis muito bom. Que bom, fico feliz. Eu me desculpe com quem nos está assistindo, mas eu queria falar com o Marco, mas não 1 hora e pouco, mas muito mais. Marco, nós furamos muito aí o horário. Em todo caso, muito grato pelo teu aporte, foi ótimo. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muitíssimo. Isso vale por muitas e muitas horas de aula, vale por ler vários livros, quer dizer, esse papo ao vivo. Então, Marco, muito grato,
repito, nós somos devedores desse teu tempo que você nos destinou. Não vai faltar outra oportunidade porque você tem muita coisa para dizer, além de tributos. Bom, gente, grato pela vossa paciência, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado desse encontro. Eu achei muito importante a presença do professor Marco. E lembro vocês de entrar no nosso grupo WhatsApp Minervini News e na página LinkedIn Minervini Export Academy. Grato pela vossa atenção e até a próxima semana. Até mais. Abraço. Abraço.